Vídeo sobre a Rosa Luxemburgo. De uma vez, apesar de não estar conseguindo levar esses vídeos lá para o YouTube, para o meu canal, porque na verdade eu gostaria que esses vídeos estivessem lá no YouTube, porque é lá que eu sou muito atacada pelos nazis, né? Mas eu não estou conseguindo, então eu vou fazer aqui mesmo no YouTube, depois vamos ver se eu consigo uma hora botar lá no canal. Enfim, hoje nós tivemos aí um ataque de nazis contra a Gleisi Hoffmann, né? Na saída de um hotel no Rio de Janeiro, foi atacada, agredida verbalmente e alguns hóspedes parece que se meteram e teve uma confusão lá. Eu vi um vídeo curtinho que alguém filmou e postou. Eu achei interessante porque eu ia fazer o vídeo da Rosa, né? E ela também foi muito atacada, né? Na época que ela viveu, foi antes da ascensão do nazismo, né? Ela pegou a Primeira Guerra Mundial e foi assassinada em 1919. E por uma milícia que depois deu origem à SS nazista, né? Com a ascensão do Hitler. Em plena República de Weimar, é bom que a gente lembre disso, e com o consentimento de antigos companheiros da social-democracia alemã, o partido ao qual ela pertenceu, mas divergiu do chamado revisionismo do Bernstein, né? Que ela criticou num texto chamado Reforma ou Revolução, que está aqui nesse livro aqui, que tem a primeira parte das obras dela. A Rosa é uma polonesa de origem judaica, né? E se formou em economia e administração pública, e a tese dela de doutorado em economia é sobre o desenvolvimento econômico na Polônia. Nessa época, a Rosa nasceu em 1881, ou não, 1970 ou 71, e não se tem direito à data de nascimento dela. E ela foi estudar em Zurique e foi ali que ela se formou em economia. Ela pertenceu, na verdade, ela ajudou a criar, né, o Partido Social Democrata Polaco. Nessa época, a Polônia era parte do Império Russo, né, da época dos czares, e ela pertenceu a um grupo que pretendia, né, a independência da Polônia, mas ela já muito jovem compreendeu que iam precisar acabar com o czarismo para depois conseguir a independência da Polônia. Então, já na juventude, ela compreendia a necessidade do movimento internacional. Nessa época internacional, criada por Marx e Engels, tinha muita força, né, na Europa. Mas essa liderança da social-democracia alemã, o Bernstein, que é chamado de revisionista, ele tinha uma visão diferente de Marx, contrária à proposta revolucionária. Ele achava que o socialismo ia ser alcançado aos poucos, através de reformas, né? E a Rosa foi completamente contrária a isso, né? E criticou muito Bernstein. Na verdade,
isso acabou fazendo com que ela criasse a Liga Espartacus, né, que depois deu origem ao Partido Comunista Alemão e ocasionou a morte dela, o assassinato dela em 19. Bom, essa parte da biografia da Rosa, né, eu não vou comentar aqui, só os contextos que tiverem relação com o que eu quero trazer aqui, porque a biografia dela tem o filme, né, Rosa Luxemburgo, que ali já dá o filme é muito bem feito, tem um roteiro muito bom e vale a pena assistir. Está no YouTube, está disponível. E tem também uma radionovela muito bem feita, produzida pela Fundação Rosa Luxemburgo, com o MST e a Rádio Brasil de Fato. Está lá no YouTube, são 10 capítulos, e muito bem feita, muito fiel à biografia dela, muito bom a produção toda. E tem um fato interessante, que o Lenin, a voz dele é do João Pedro Stedley, do MST, então é muito bom de ouvir isso, vale a pena. Eu trouxe aqui para o grupo Sociedade Civil o primeiro capítulo e o último, mas vale a pena ouvir. Então, eu vou me limitar aqui a comentar as passagens da vida da Rosa, que se relacionam com os contextos aí que eu quero trazer, que é o quê? É essa divergência com Bernstein, né, que é muito importante, esse momento da vida dela, que ela se projeta no meio político, né, por causa dessa crítica contundente que ela faz, que tem um valor histórico imenso, né, e bastante atual sempre. Toda vez que a gente se defronta com uma mudança de regime, a gente lembra de Rosa Luxemburgo, de tudo que ela criticou no movimento da social-democracia alemã, né? E as coisas que ela falou em determinados momentos estão todas aí acontecendo. Por exemplo, a crítica que ela faz a uma visão limitada do processo imperialista, que acredita que o capitalismo se desenvolve, né, as forças produtivas, sem atravessar modos de produção anteriores. E isso ainda está acontecendo até hoje, né? Se a gente for ver toda essa movimentação bélica no Oriente Médio, é justamente aquilo que Rosa falava, que isso ia sempre acontecer. O capitalismo, para se expandir e dominar, ele ocupa regiões que ainda não estão desenvolvidas para se apropriar das riquezas. Para isso, eles vivem fazendo guerra. A outra questão, a Rosa vivia sendo presa, né? Ela ficou grande parte da vida dela encarcerada por causa das coisas que ela falava. E ela tem aquela frase que eu gosto muito, que eu já falei aqui, que ela, sobre a liberdade, né, que ela considerava a liberdade de expressão prioritária, né? Por isso ela falava aquilo. A liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente, né? De maneira diferente. Então, ela aceitava o debate mesmo com forças contrárias a ela, inclusive a burguesia, né? E era completamente contra a censura. Isso criou muitos problemas internos, de debates internos, que ela divergia, por exemplo, do Lenin, né? Nisso. Em outras coisas não, mas nessa questão da burocracia, da censura, ela divergiu de Lenin. Mas eles se entendiam muito bem. Lenin respeitava muito a Rosa e depois que ela foi assassinada, ele cobrou da social-democracia alemã
uma autocrítica, né, com relação ao que aconteceu com ela. O assassinato, toda a monstruosidade que cometeram contra ela e a omissão da social-democracia naquele momento. Porque ela tinha acabado de criar o Partido Comunista Alemão, né? E foi presa e depois liberada, criou. Durou uns 2 meses e assassinaram ela. Durante o período da guerra, houve um fato terrível que a gente precisa trazer, entender, os créditos de guerra, né? Em 14, o parlamento votou a favor da guerra e ela era completamente contra, porque ela dizia que as guerras imperialistas, como aquela que é a Primeira Guerra Mundial imperialista, ela só usa a classe trabalhadora, que o Lenin até falava carne de canhão, né, que ele também era contra a guerra, né? E só favorece a burguesia, porque essas guerras são sempre entre eles, né? Entre as nações disputando território e riqueza dos outros países. E por isso chama guerra imperialista, né? A questão do nacionalismo, né? Que isso também é uma questão aí que a gente precisa trazer. Ela criticava muito, nesse contexto aí, né, europeu, a questão do nacionalismo, porque ela via como xenofobia e ligada à questão da briga entre as burguesias nacionais. Então, ela achava que os trabalhadores não tinham que se meter nisso, porque eles eram, né? E quando a guerra começou em 14, a social-democracia alemã tinha a maioria no parlamento. Poderia não ter havido a Primeira Guerra Mundial, né? Não ali de forma democrática, né? Com apoio dos representantes, né? Poderiam até ter feito de outra maneira a guerra, mas não com apoio. E eles votaram a favor da guerra, né? Então, nesse momento, ela foi muito contrária e foi presa. Mais uma vez presa, porque rompeu, né, com a social-democracia e, e tudo era motivo, né, para aquela polícia alemã prender a Rosa. Foi presa várias vezes. E escreveu muito, né, durante os encarceramentos. A questão da reforma ou revolução, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante para Rosa. É a questão da espontaneidade. Inclusive, muitas divergências e debates já aconteceram por causa disso, muita confusão. Essa espontaneidade da Rosa não é a mesma do anarquismo, né? As forças naturais vão fazer a mudança, ao contrário. O que ela queria dizer é que o movimento de organização da classe trabalhadora era um movimento espontâneo, porque qualquer trabalhador tem necessidades básicas de sobrevivência e vai lutar para conseguir o que precisa para viver, né? Então, nesse sentido, era espontânea a organização das massas. E o papel das lideranças e do partido socialista deve ser justamente a formação política. Na época eles chamavam massas, né, de trabalhadores, mas a gente precisa ter um cuidado, porque nessa época aí esse termo era muito comum. Mas uns anos depois, o Hitler se apropriou da questão das massas, né, e deu origem a um tipo de totalitarismo que a gente conhece como nazismo, né, que já vinha do fascismo italiano um pouco antes, né, com Mussolini.
A diferença entre o fascismo e o nazismo é que o nazismo tinha essa, essa pretensão, né, de existir uma raça superior, né, que ele equivocadamente chamava de ariana, né, mas o ariano é um idioma do indo-europeu, né, não é uma raça. A raiz etimológica da palavra, ária, está comum em vários idiomas do indo-europeu e é o nome de uma divindade, né? Ária, né? No Islã, Aryatara, quer dizer estrela, né? Aryatara no yoga, no budismo, né? No Mahayana, Ariadne, minoica, né? Maária, Maria, né? Então essa raiz etimológica, ela se refere a uma divindade feminina que para uns é a Salvadora Veloz, para outros é a Mãe de Jesus. Na civilização celta tem a Arianrhod, né? Que é uma divindade muito importante para os celtas, que mora na aurora boreal, Caer Arianrhod, né? Que é o que a gente sabe, né? Os elétrons que entram na atmosfera da Terra, né? Vindos do Sol. E essa imagem, né, que os celtas tinham de Arianrhod é muito importante que a gente entenda. Bom, então voltando à questão da Rosa Luxemburgo. O problema da organização da classe trabalhadora, naquela época, ali naquele contexto, era visto como uma questão sindical, e ela também criticou isso, porque ela, do mesmo jeito que ela criticava o excesso de centralização partidária da organização do Partido Revolucionário, ela criticava o burocratismo dos sindicatos. Na verdade, a Rosa é uma grande democrata, né? Que não a democracia burguesa, obviamente, né? Que é a formal e ela criticou muito, mas o socialismo democrático, né? Que depois a gente vai ver, né? Na continuação da Revolução Soviética, essa questão volta com a perestroika, né? Que é uma palavra russa que quer dizer reestruturação, e o Lenin, já em 17, já falava em reestruturações, da necessidade de se fazerem reestruturações para irem adaptando o desenvolvimento das forças produtivas à questão da administração. E em 77, isso aconteceu na Constituição Soviética, a proposta da perestroika, que só foi começar em 86, né? E isso é uma história aí mais atual, que muita confusão já foi feita por causa disso. A União Soviética não acabou, não foi destruída, não é nada disso, a história é outra. Talvez muito pouca gente tenha lido a Constituição de 77, né? Por isso não entende o processo atual. E algumas coisas que o Putin também de vez em quando fala ajudam um pouco a confundir a questão. Mas é um processo interessante da gente trazer e relacionar com o que Rosa falava profeticamente, né? Da necessidade de mantermos a democracia para termos mais socialismo, que era uma ideia do Gorbachev. Quem leu o livro dele, A Perestroika, sabe disso. Ele deixa isso muito claro ali, né? Ele fala mais socialismo e mais democracia, né? A frase é essa. Então,
Tem muitas críticas aí vazias e confusas a respeito do processo revolucionário, do que é um processo revolucionário, né? Não é uma brincadeira decidida num comitê central, não é assim. É a falta da dialética, da visão dialética, que faz surgirem muitos equívocos de análise histórica. E, com esse aspecto, a Rosa é a mais perfeita marxista de todas as grandes lideranças e teóricos que já existiram, né? Na social-democracia e no comunismo. Ela tinha uma clareza imensa sobre essa questão da democracia. E que democracia é essa, né? Foi profética. Uma coisa também que eu quero trazer sobre ela é a literatura, a qualidade literária do texto da Rosa. Poucos marxistas têm as sutilezas de metáforas que a Rosa produziu. Tem um fato interessante. Antes dela fazer economia, ela entrou na faculdade de botânica, ela queria estudar botânica. E na época eram ciências naturais, né, a carreira. E por que ela queria estudar botânica? Ela adorava a natureza, os bichos, as flores, as plantas. E esse lado da Rosa é muito interessante, porque por essa afinidade que ela tinha com plantas e a natureza, ela criava metáforas sempre ligadas a fenômenos naturais. Então, ela tem uma figura de linguagem numa carta que ela escreveu para uma amiga dela, em que ela fala da talata. Talata é uma onda imensa no meio do oceano, tipo um tsunami assim, né? Que costuma derrubar navios e tal, antigamente, né? E ela tem uma imagem que ela fala assim, um problema para o comandante de um navio que se fia, né, na aparente tranquilidade, na calmaria das águas, quando está em alto oceano, mar, e esquece de observar o que está embaixo, né, dessa tranquilidade de ondas. Então, ela se refere ao movimento social, né? Ela está criando uma comparação aí com o que está fermentando no que ela chamava de massas, né, de trabalhadores. Então, um partido, né, lideranças que acreditam que porque o clima social está tranquilo, né, mas a revolta está fermentando. Essa imagem fala muito do que é a espontaneidade revolucionária para Rosa Luxemburgo. Então, ela acreditava que o Lenin fez muito bem quando aproveitou a revolta que veio espontânea, né, com as greves daquele período, e fez a Revolução Bolchevique. Né? Foi um senso de oportunidade que o Lenin teve para liderar a revolução, mas por quê? Já havia aquela fermentação, as condições estavam dadas, né, como diz Marx. Né? Os homens fazem a história, mas não como eles desejam, e sim a partir das condições históricas que estão dadas ou não. E quanto a essa frase do Marx, a Rosa tem um detalhe aí que ela acrescenta, que ela reforça, e por isso eu a considero uma das grandes e fiéis marxistas.
ela realmente precisa das condições estarem dadas, mas principalmente precisa da vontade humana para que a revolução aconteça. Então, essa ênfase que ela faz na formação política dos quadros revolucionários, e ela prioriza isso, né? Ela foi quem criou a formação de quadros dentro do Partido Social Democrata Alemão. Ela dava aulas de formação política durante alguns anos, ela fez esse trabalho. E depois ela divergiu do Kautsky, mais uma divergência interna por questões desse gênero, não desse tipo. Então aí nós temos uma ideia do que significava a Revolução para Rosa, né? E de todo o papel, a importância, né, da militância dela dentro da social-democracia alemã, a ponto de ser assassinada, né, com a conivência da República de Weimar. Né? É muito triste o final da vida dela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu geralmente choro, né, quando eu falo disso, então eu vou evitar o lacrimejamento, porque não consegui digerir essa história até hoje. Eu sugiro que vejam o filme. E essa radionovela do MST tem coisas maravilhosas, vale a pena ver, ouvir, né? É muito bem feita e muito fiel à biografia dela. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu acho que já está bom para animar vocês, né, a estudarem a Rosa, porque ela está muito atual, muito necessária. Ali, nas coisas que ela falava, nós temos aí inspiração para as atitudes que a gente tem que tomar diante do que a gente está vivendo, né? Quando a Rosa morreu, o nazismo estava começando a tomar o poder na Alemanha, né? Ela talvez tenha sido uma das primeiras vítimas desse processo, né? Ela e outros companheiros dela, né? Da Liga Espartacus, que deu origem ao PC alemão, né? Então é isso. Rosa, que eu chamo a luz dos burgos. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deu para sentir que eu sou fã, né? Realmente eu adoro a Rosa Luxemburgo. Não é uma questão de personalismo, não, é porque a gente precisa dela. É só por isso. Então tá, se eu esqueci alguma coisa e depois eu lembrar, eu falo da próxima vez. E vamos torcer aí para eu conseguir. Na verdade, eu não estou conseguindo baixar o vídeo, a live, para o computador, para o notebook, entendeu? Eu estou sem celular e eu não sei fazer nada nesse notebook. Para mim é muito difícil, então eu não estou conseguindo. Se alguém aí souber como é que faz, me fala no comentário que eu vou agradecer muito. Eu estou com medo que o Facebook me censure, sabe? Que eu tenho criticado muito o nazi, né? Então, daqui a pouco esses nazistinhas aí começam a denunciar e aí o Face tira, como já fez com outras coisas minhas, né? Ele simplesmente tira do ar, né? E se eu botar no meu canal no YouTube, lá fica mais salvo, né? Na verdade, eu estou fazendo essas aulinhas justamente para ver se esses tais bolsomínios acordam em tempo, né? Porque o negócio está caminhando para um fechamento. Se a gente não enfrentar essa situação, esse nazista é maluco, eu volto a dizer, ele não bate bem da cabeça. O cara é doido, entendeu? A gente precisa deter esse processo, né? A gente não pode continuar sendo pautado pela loucura dele, né?
E com essa noia, né, que está generalizada na sociedade, está todo mundo com muito medo, mas a intenção é essa mesmo, é manter a gente no estresse, entendeu, o tempo todo, para aprovarem, entregar o Brasil todo para o imperialismo, né? Por isso a Rosa é tão necessária, porque a resistência dela ao imperialismo foi a vida toda, né? E era o início do imperialismo, estava começando, né? Então tá, boa noite, um beijo.